Hiroshima, um alerta que não foi levado a sério. Todo dia sempre a mesma coisa. Beleza, galera? Eu tô de boa, vocês estão de boa. E hoje mais um Matando a Pau com o professor Edinho. Hoje vamos falar um pouquinho do comércio mundial, certo? Vamos recordar um pouquinho a respeito de balança comercial. Como é que funciona uma balança comercial? A balança comercial ela funciona com superávit e com déficit. Se eu exporto mais, eu tenho superávit. Se eu importo mais, eu tenho déficit comercial, certo? Os países em desenvolvimento, tipo o Brasil, eles têm que exportar bastante produto em toneladas, né? Muito, para poder obter um lucro, porque o produto que nós importamos é um produto com valor agregado e o nosso produto não tem tanto valor agregado, não é tão industrializado. Nós exportamos principalmente commodities, né? Ferro, soja, como exemplo, e por aí afora. Então a gente tem que exportar em número muito mais do que importar para poder ter uma balança comercial superavitada. Mas então essa é a grande diferença. E a OMC foi criada no lugar da GATT, né? O GATT, Acordo Geral de Tarifas, ela veio para ditar algumas regras no comércio mundial. A OMC ela foi criada para fazer isso, né? Então, em 1995 foi criada a OMC, os países sempre que ocorre algum desgaste no comércio, algum protecionismo, eles são obrigados a argumentar com a OMC. Hoje é um brasileiro, é o Roberto, né? Roberto de Campos, que é o presidente da Organização Mundial do Comércio. Ele é brasileiro, e o Brasil já teve várias vezes na OMC. Só para citar um exemplo, teve uma causa que o Brasil teve contra si, o Canadá entrando contra o Brasil, porque o Canadá tem uma fábrica de aviões, a Bombardier, e o Brasil tem a Embraer. E o Brasil estava exportando muito avião para o Canadá. Os canadenses se sentiram prejudicados e entraram na Organização Mundial do Comércio. Então, o que aconteceu? O Canadá começou a dar subsídios para os aviões da Bombardier e a gente perdeu até um certo mercado. O Brasil entrou na OMC e venceu essa questão envolvendo os aviões fabricados lá em Embraer. Então, para isso que existe a Organização Mundial do Comércio, né? Tudo isso aí. Então, OMC é o Roberto Azevedo. Eu disse no outro nome antes, Roberto Azevedo, brasileiro que hoje cuida da Organização Mundial do Comércio. Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC. Então, o Roberto Azevedo, assim como seu sucessor, ele tem buscado mecanismos que estimulem e fiscalizem direitinho o comércio mundial, evitando os protecionismos, né? Várias vezes o Brasil protagonizou muitas disputas comerciais, nas quais foi dificultada a entrada de nossos produtos, açúcar, carne e algodão, em países da Europa e também dos Estados Unidos. Então esse é o grande papel da Organização Mundial do Comércio, né? Então você sabe que ela existe agora. O comércio brasileiro, eu falei, nós exportamos principalmente commodities, né? E commodities não têm um preço elevado, e importamos produtos industrializados com valor agregado, e nós importamos muita tecnologia. E essa importação de tecnologia realmente, essa nos faz ficar bastante abalados, tá? Bom, o mundo árabe e o mundo muçulmano é um outro assunto de hoje para nós entendermos também. O mundo árabe e o mundo muçulmano geralmente intimamente são associados ao Oriente Médio. O Oriente Médio também chamado de Ásia Menor, né? O Oriente Médio, ele é aquela parte do mundo lá onde a gente vê vários conflitos, e geralmente os conflitos são por petróleo, né? Então, a gente tem que deixar bem claro, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe, né? Então tem que deixar bem claro esse tipo de coisa. Em várias partes do mundo tem muçulmanos, mas principalmente no Oriente Médio. A religião muçulmana, o islamismo, ela foi fundada por Maomé, certo? Maomé é o profeta,
e o Deus é Alá. E eles seguem à risca todos os preceitos do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, o mundo árabe é esse aí. E a gente tem que saber também que várias disputas acontecem com a expansão muçulmana. Com o advento do Islã, no século VII na Península Arábica, ocorrem eventos fundamentais para a expansão muçulmana. E dali para frente, os islâmicos se espalham pelo mundo inteiro. Como eu falei antes, região islâmica ou Islã, fundada pelo Maomé. Então a gente vai ter algumas diferenças, né? Tem os xiitas que são mais radicais e tem os sunitas que são menos radicais dentro da religião islâmica, né? Aí vamos falar um pouquinho da Primavera Árabe também. O que foi essa Primavera Árabe? A Primavera Árabe é uma eclosão de protestos e revoltas populares que ocorreram sobretudo, né, contra governos instalados nos países árabes, do mundo árabe e também do mundo africano. Tá uma insurreição contra alguns ditadores. Em alguns países a Primavera Árabe se deu bem, foi trocado os ditadores, como na Líbia, Muammar Gaddafi caiu e assim por diante. Então ela aconteceu lá em 17 de dezembro de 2010, quando um vendedor ambulante tunisiano, Mohamed Bouazizi, ele tocou fogo no corpo, indignado com a apreensão de suas mercadorias, frutas. Ele vendia frutas e as pessoas negaram esse direito a ele. E aí então aconteceu, ele ateu fogo no seu corpo e faleceu no dia 4 de janeiro de 2011. Aí começou essa Primavera Árabe. O desenrolar da Primavera Árabe foi primeiro avassaladora, foi vários países tentando derrubar os ditadores, né? Tunísia, Egito, Líbia estavam com esses ditadores no poder há 23, 30, 42 anos e eles perderam o poder através desse evento. E vale uma curiosidade, esse evento ele foi propagado por uma rede social, pelo Facebook. Então isso foi a Primavera Árabe, o desenrolar dela. Mas na Síria a Primavera Árabe não deu certo, né? O Bashar al-Assad continua como presidente da Síria, com muitas guerrilhas, muitos ataques, né, muito terrorismo, inclusive utilização de gases, né, o sarin foi utilizado na guerra da Síria e ela perdura até hoje. Então é bastante grave a gente ver o que acontece no Oriente Médio. Isso também faz com que a gente fale em inverno árabe, porque passados esses anos de primavera árabe, a gente entra numa coisa assim, embora os regimes totalitários tenham sido derrubados, o avanço de algumas medidas menos autoritárias, a gente vê que hoje uma coisa acontece, uma maior participação feminina no mundo árabe, com certeza, mulheres nas universidades, mas também tem alguns retrocessos. E por isso muita gente chama de inverno árabe, pelo que a gente está passando. Então o inverno árabe está em curso. A saída para esses povos possam finalmente desfrutar de uma efetiva primavera deverá surgir somente quando houver uma circunstância maior de paz. Então eles ainda vivem em guerra e durante muitas décadas ainda, provavelmente, uma democracia total nós não teremos ainda lá pelo Oriente Médio e também nos países africanos, ali da parte do norte, os países árabes. Então esse foi uma pequena explanação para vocês sobre o comércio internacional e também sobre o mundo árabe. Um grande abraço para vocês, eu estou de boa, vocês estão de boa. Quem gostou, curte, né? Curte, deixa teu comentário aí, compartilha com os teus amigos. E o canal Matando a Pau quer chegar logo aí aos 1000 participantes. Então eu convido vocês para que deem um like e convide amigos de vocês a participarem. Façam a sua inscrição para que nós consigamos chegar aí a 1000 pessoas inscritas no canal Matando a Pau. Valeu, galera!